A Nancy Pelosi ajudou a moeda americana a ir para cima hoje, mas não foi só ela. Mas vamos falar sobre isso então, né? A gente já falou sobre isso na nossa conversa de hoje cedo. Na verdade, a Bia Boiadia hoje foi a primeira live que ela fez inteirinho, hein? De cabo a rabo, mandou super bem. Bia, beijão para você. Obrigado a todos que assistiram também a nossa Morning Call. Se você não assistiu ainda, tá perdendo tempo. Mas vamos lá, vamos falar de Nancy Pelosi. Primeiro de tudo, Greg, quem é Nancy Pelosi? Nancy Pelosi, quem acompanha a política americana há mais tempo, com mais cuidado, diligência, já conhece. Ela é a presidente da Câmara dos Representantes lá dos Estados Unidos, que é o equivalente para nós da nossa Câmara dos Deputados. Então ela é o Arthur Lira do Joe Biden, entendeu? Ela é uma política democrata tradicional, super importante, conhecida, que antagonizou boa parte do mandato de Donald Trump, continua sendo a presidente da Câmara dos Representantes, tem esse papel importante e, no caso, por ser aliada, inclusive, de Joe Biden, representa o governo, né? Isso é muito especial quando a gente considera que a política americana não é bipartidária, mas ela é dominada por dois partidos, né? Os democratas e os republicanos. Então, quando ela é representante da Câmara, na prática ela também é o líder do Partido Democrata ali na Câmara e acaba exercendo essa função de representar um pouco do governo Joe Biden. Ela está em uma viagem, um périplo pela Ásia, e havia essa expectativa de que ela fizesse uma visita a Taiwan, que é uma nação insular. Eu adorei a expressão, né? Nação insular é um país que está com seu território circunscrito a uma ilha. É o caso de Taiwan. Mas essa definição é complicada, não tanto quando a gente fala de estado insular, mas quando a gente define Taiwan como um país. Você já vai entender. Essa visita de Nancy Pelosi irritou a China, e a China, inclusive, não se intimidou e demonstrou a sua irritação de maneira reiterada. Várias autoridades se pronunciaram a respeito, chegaram a dizer que as Forças Armadas chinesas não iam ficar só olhando a chegada de Pelosi. Pois é, o que deixou muita gente atenta, inclusive, ali quando ela estava pousando em Taiwan. Tinha gente que tinha medo de que a China batesse um avião americano, né, com o presidente da Câmara dos Representantes. Não, calma lá, não estamos nesse estágio ainda, e graças a Deus é que não estamos, tá? As autoridades chinesas também declararam que os Estados Unidos vão, abre aspas, carregar a responsabilidade e pagar o preço por minar a soberania e a segurança da China. Meu Deus do céu, por que essa história de Taiwan é tão importante? Por que uma visita de uma deputada americana para Taiwan representa, do ponto de vista chinês, uma ofensa à soberania da segunda maior economia do planeta? Bom, um pouquinho de história rapidamente, né? Taiwan, como eu disse, essa pequena nação insular, pequena em território, mas gigante em população, são 24 milhões de pessoas, se considera um país independente da China, e não é desde ontem, não. É desde 1949. Para quem curte um pouco de história, como eu, deve se lembrar, né? Claro que eu fiz a minha pesquisa aqui para lembrar, mas eu já tinha isso de muito ouvir podcast de história, que sou viciado. Você deve se lembrar que em 1949 foi um ano importantíssimo para a China. Foi o ano da Revolução Comunista Chinesa, aquela lá de Mao Tse-tung, que derrubou o governo que estava ali no momento. Sabe quem liderava o governo chinês naquela altura? O Chiang Kai-shek. Talvez você já tenha ouvido falar dele, certo? O Mao Tse-tung foi lá, conseguiu ser bem sucedido na Revolução Comunista, tocou o Chiang Kai-shek da liderança do país, e o Chiang Kai-shek se refugiou em Taiwan. Declarou a independência de Taiwan naquele contexto. Taiwan tem um histórico assim milenar de idas e vindas com relação à China. A China sempre considerando Taiwan parte do seu território, os taiwaneses sempre se considerando uma nação à parte da China. Tá? Bom, o fato é, o Chiang Kai-shek foi para Taiwan, estabeleceu ali um governo, e desde então Taiwan, numa fase mais moderna, se considera uma nação, enquanto a China eles consideram como sendo outra, tá? Portanto, a China olha para Taiwan e fala, é meu. Quando Taiwan olha para a China e fala, vocês são vocês, nós é nós. É basicamente isso que eles estão dizendo. Do ponto de vista chinês, Taiwan é parte do seu território, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, embora, pois, é uma província rebelde. E, óbvio, a China não reconhece a sua independência. Claro, a China é muito maior, muito mais poderosa, belicamente, geopoliticamente, financeiramente, e ela usa todo esse seu poder geopolítico para constranger outras nações gigantes, né, países soberanos, potências mundiais, quem manda no jogo mesmo, a não reconhecer Taiwan como um país independente. Inclusive os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um país independente, nenhuma outra grande potência. É o que em diplomacia eles chamam de política de uma só China.
A ideia é que esses grandes países olhem para a China, inclusive para Hong Kong, para Taiwan, né, esses territórios que vivem ali nesse cenário de rusgas com o governo chinês, para dizer o mínimo, e reconheça que, na verdade, eles são representados por Pequim, a sede do poder político lá da China, ok? Portanto, investidores, neste contexto que é histórico, a visita de Nancy Pelosi para Taiwan, sem autorização da China, sem uma visita para Pequim, né, reconhece, de certa forma, que os Estados Unidos têm relações com Taiwan que estão dispostos, inclusive, a afrontar o poder político da China sobre esse território. Como eu disse, em Taiwan vivem 24 milhões de pessoas. Taiwan, para quem acompanha a Ásia já sabe, é uma economia extremamente importante, muito pujante, com exportações muito fortes e que ostenta atualmente o título de maior fabricante de microchips e semicondutores do mundo. Inclusive, boa parte desses microchips e semicondutores tem como destino o quê? Os Estados Unidos. Tanto do ponto de vista do capitalismo, do mercado americano, né, da enorme demanda por semicondutores e por chips, mas também do ponto de vista bélico. Os Estados Unidos também têm em Taiwan um cliente para as armas que fabrica, né? A gente está falando de um dos maiores fabricantes de armas do planeta. E, historicamente, os Estados Unidos também deram muito suporte às indústrias locais de Taiwan. Taiwan é bem diferente da China continental, né? Um país, é um território ali muito mais capitalista, com muito mais abertura para o Ocidente. Eu lembro que uma vez eu estava conversando sobre isso com uma amiga minha, taiwanesa, né? Eu falei, como que funciona a política em Taiwan? Como que seus pais encaram isso? Ela falou que o pai era mais de direita naquele contexto, a mãe era mais de esquerda. Eu falei, mas como que você posiciona a direita e esquerda dentro de Taiwan, né, que está, na verdade, sofrendo ali a pressão de um governo comunista, mas que pratica na prática um capitalismo de Estado? Ela falou que naquele contexto eles entendem mais os conservadores como aqueles que são mais ligados à tradição do país mesmo, ao idioma local, à culinária local, que são menos abertos ao Ocidente, enquanto os mais progressistas são justamente aqueles que abraçam o inglês com mais facilidade, que estão mais em contato com o Ocidente, tá? Então, basicamente, é um debate sobre abertura e não abertura comercial e cultural e, claro, também geopolítica, tá? A situação ali histórica, e a Nancy Pelosi visitando Taiwan acaba virando uma enorme pedra no sapato da China, até porque ela já confirmou que deve se encontrar com o atual presidente de Taiwan, e esse atual presidente de Taiwan é um conhecido crítico da China. Então, é um aceno dos Estados Unidos ao reconhecimento dessa independência, ainda que em partes, de Taiwan em relação à China. Bom, isso não ficou sem resposta, como as próprias autoridades chinesas já estavam pontuando, né? A China, inclusive, trago essa matéria aqui do Valor Econômico agora, do Pedro Borg, destacando que a China vai lançar uma operação militar para retalhar a visita de Pelosi a Taiwan. Vamos dar uma olhada nesses primeiros detalhes aqui. Após a chegada da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, o governo da China anunciou que vai realizar operações militares ao redor da ilha nos próximos dias, como uma resposta à viagem, vista por Pequim como uma afronta à política de uma só China, que desconsidera a independência do governo de Taipei, ou Taipei, né, como as pessoas também costumam falar. O anúncio foi feito hoje mesmo pelo Ministério da Defesa da China, que colocou todas as forças armadas do país em alerta máximo, dizendo que vai lançar operações militares direcionadas em resposta à vinda de Pelosi a Taiwan. Segundo o Ministério da Defesa da China, esses movimentos militares visam garantir, abre aspas, a soberania nacional e a integridade territorial da China, e devem durar entre os dias 4 a 7 de agosto. Então, estão aqui agora, né? Esses exercícios militares vão ser feitos por ar e pelo mar, no norte, sudoeste e nordeste de Taiwan, disparos de longo alcance no estreito de Taiwan e lançamentos de mísseis de teste no mar ao leste de Taiwan, disse o comando, tá? É bom lembrar também que Taiwan está perto ali de bases militares chinesas, bases militares americanas, que têm as suas bases ali no Pacífico. Então, não bastasse essa bendita dessa guerra, nada bendita, aliás, né, só por força de expressão ruim, inclusive, rolando lá no leste europeu, né, desde o dia 24 de fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, agora a gente tem um outro conflito geopolítico se desenrolando.
Tudo isso acabou importando para trazer um pouquinho mais de risco nos mercados hoje e jogou a moeda americana lá para cima, né? Diante de um cenário de risco, os investidores correm para a segurança do dólar, que hoje avançou com força. Mas não só isso, investidores, e aqui a gente segue com o nosso foco no mercado. Porque o mercado olhava com muita atenção essa história da Nancy Pelosi, mas quando ela pousou e não houve nenhuma derrubada de avião, os investidores ficaram um pouco mais calmos. Isso abriu até um espaço para recuperação nas bolsas americanas, pontual ali. Mas uma coisa que mais fez preço ainda do que Nancy Pelosi, eu sei que isso está muito no radar dos investidores e tal, mas se você olhar pela ótica, né, pelo prisma do que de fato fez preço, hoje falas de dirigentes do Federal Reserve fizeram muito mais preço do que esse rolezinho que a Nancy Pelosi está fazendo para a Ásia. Do que a gente está falando? Bom, você se lembra que na semana passada houve a decisão de política monetária do Fed. Lembra? Houve uma alta de 0,75 ponto percentual. Na sequência, uma entrevista de Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, que deu um tom mais dovish, dizendo que o mercado não deveria se acostumar com alta de 0,75, não descartando, no entanto, a possibilidade de outra dessa magnitude acontecer, seria a terceira, portanto, só nesse processo de aperto monetário, mas o mercado gostou, falando, talvez não vá subir tanto assim. E aí, o outro passo que acabou ajudando as bolsas americanas foi justamente a leitura do PIB americano abaixo do que o mercado esperava, o que colocou a maior economia do mundo num estágio de recessão técnica. Isso, ironicamente, parece contraditório, né? Mas ajudou as bolsas porque reforçou a expectativa de que o Fed não tenha um tom tão hawkish, de um aperto monetário tão firme para colocar a inflação dos Estados Unidos nos eixos, a saber, dentro da sua meta de 2%. Bom, hoje, essa tranquilidade que imperava desde essas últimas notícias da semana passada deram lugar a um pouquinho mais de temor depois de falas de dirigentes do Federal Reserve. Eles pontuaram em declarações a força da inflação nos Estados Unidos, que também tem que lembrar, hein? Estamos passando pela maior alta inflacionária da maior economia do mundo nos últimos 40 anos, tá? Não é pouca coisa. Eles falam, olha, essa inflação ainda preocupa e mais. Acenaram com a possibilidade de uma nova alta de 0,75 ponto percentual na reunião que está marcada para acontecer em setembro, a reunião do FONC, né, que é o Copom deles. Essa aposta, inclusive, investidores, ganhou espaço no mercado lá nos Estados Unidos nesta terça-feira. Tornou-se majoritária? Você pode perguntar. Não, ainda a aposta majoritária lá para os Estados Unidos é de uma alta de meio ponto percentual, 0,50. Mas ganhou espaço. Isso já assustou um pouquinho, porque né, boa parte das ações que estavam se recuperando justamente depois desse tom mais dovish adotado pela Federal Reserve, pelo Jerome Powell, e também reafirmado por indicadores macroeconômicos, com a primeira leitura do PIB do segundo trimestre de 2022. Hoje, no entanto, um sinal amarelo apareceu ali, os investidores ficaram receosos, quando eles olham para a China vem conflito geopolítico, e quando olham para os Estados Unidos, eles veem a possibilidade de uma alta de juros maior do que eles estavam esperando depois das notícias da semana passada. Outra coisa, essa história de China aí também acaba favorecendo a inflação. A China, a gente sabe que tem um peso muito grande na inflação global por meio da disrupção das cadeias produtivas, né? Essa política de tolerância zero contra a Covid-19, que impõe fechamento de fábricas, né? Paralisação de transporte público e tal, bagunça a cadeia. Mas também tem um outro ponto. Se você estava mais atento ali, ainda na época que o Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, ele que tinha uma forte retórica anti-China, que hoje é bem comum, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, ele começou uma sequência de muitas tarifas contra produtos chineses nos Estados Unidos, né? Ele comemorava isso, anunciava pelo Twitter e tal. Nos últimos dias, o Joe Biden estava negociando derrubar parte dessas tarifas para baratear os produtos chineses. Porque ele quer uma invasão de produtos chineses concorrendo com a indústria americana? Não, esse tom nacionalista sempre existe e continuará existindo, né? Protecionista, inclusive, muito se debatia naquele momento, os países estão adotando políticas protecionistas, é o fim do liberalismo e tal. Essa discussão morreu um pouquinho, né, com a pandemia, a gente foi para um outro momento econômico mais grave, inclusive, do que a gente está vivendo até então, mas a questão do Joe Biden é derrubar as tarifas para baratear os produtos. Ele quer combater a inflação por várias frentes ali, né? Reduzindo os impostos federais sobre os combustíveis, tentando estimular a produção de petróleo, por isso a história da OPEP, inclusive tem amanhã a reunião dos países exportadores, é super importante. Ele fala, vamos derrubar essas taxas do Trump ali, né? Basicamente o que o governo Bolsonaro faz aqui também, quando ele está desonerando os combustíveis para tentar baratear, né? Claro, também tem um cálculo eleitoral isso aqui no Brasil,
lá nos Estados Unidos, não se engane também, porque tem as midterm elections agora, que são um jogo de vida ou morte para os democratas, enquanto Joe Biden se torna um presidente bastante impopular, como todas as pesquisas indicam lá nos Estados Unidos. E aí, agora, né, a sensação é que subiu no telhado, depois dessa visita da Nancy Pelosi a Taiwan. A gente vai continuar acompanhando, mas esses prováveis desdobramentos acabam se tornando, pela via da tributação dos produtos que vêm de fora dos Estados Unidos, mais uma pressão inflacionária, ou no mínimo, morre um pouco a expectativa de menos pressão inflacionária nos próximos tempos, tá? Continuaremos de olho. Diante desse cenário, no exterior, Dow Jones caiu 1,23%, SP500 recuou 0,67%, a Nasdaq teve uma queda mais moderada de 0,16%. O cenário externo, como eu disse, jogou os investidores assim numa busca desenfreada pelo dólar, que subiu frente a várias divisas hoje, especialmente divisas de países exportadores de commodities, países emergentes, como é o nosso caso. Aqui a alta do dólar foi forte em 1,94%, 2% de alta, R$ 5,27. No arredondar ali, 5,28, porque foi 5,2792.